Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhecia ainda, só tinha escutado aquele meu áudio, eu sou a professora Emiliane e vou estar fazendo com vocês a disciplina de saúde da criança e do adolescente e, conforme for postando os slides, vou fazer a gravação das aulas e estarei inteiramente à disposição de vocês, tá? Para o que precisar, para dúvida, nós vamos montar um dia certinho para ter isso, né? Para a gente dialogar, para ter esse cuidado, para vocês não se perderem nesse momento que fácil não tá para ninguém, né, pessoal? Então, o que eu quis falar em questão desse slide que eu comecei com a matéria, que seria a análise das propostas do cuidado infantil. O que eu quero explanar com vocês nesse conteúdo? É pequenininho, então é bem simples. É vocês entenderem o quão é importante o cuidado nessa fase infantil. Muitas das vezes a gente não dá atenção devida ou a gente acha que tá certo, é isso mesmo, que criança não tem com o que se preocupar, e muito pelo contrário, né? Se a criança não tem uma vida saudável ali, todo o decorrer, desde que nasceu, cresceu, o que ela vai ser como adulto? Ela vai ter uma vida saudável também? Então a gente tem que cuidar, tá? Então é muito importante. E aí, o que a coordenação de atenção à criança relacionada ao Ministério da Saúde apresenta? Eles querem o quê? Que a gente tenha uma agenda de compromissos à saúde integral dessa criança. O que seria a saúde integral? Independente de saúde mesmo, não, o estado de bem-estar, né? Desde a hora que ela é gerada na barriga da mãe, então ela é considerada ali um ser que está existindo e que precisa de cuidado. Então, essa criança precisa ser cuidada desde aquele momento, a partir do momento que nasceu também, continua esse cuidado e assim por diante. E eles estão prezando muito em questão da redução da mortalidade. Por quê? Porque ainda hoje é muito alta a mortalidade infantil. E aí, com isso, a gente quer o quê? Integrar tudo isso. Estudo, moradia, educação, saneamento básico. Será que todas essas crianças têm acesso a isso? E com isso, o que eles estão melhorando? Muitos não têm acesso a essas informações. E aí eles querem capacitar quem? Nós profissionais que estamos lidando de frente com essa criança. Essa criança pode chegar no hospital, pode chegar no PS perto de casa, pode chegar em qualquer local que a gente esteja, a gente precisa prestar um cuidado. Nossa, mas tudo isso, a gente às vezes está numa festa e uma criança cai. E aí, o que a gente vai fazer? Essa criança afoga numa piscina, né? E nós, como da área da saúde, temos a obrigação de saber o que fazer. E aqui, ó, o que eles vão pretender ressaltar com tudo isso? Ó, o foco da atenção de todos, cada qual, na sua missão profissional. E aí, ó, é a criança em toda e qualquer oportunidade a que se apresente, seja na unidade de saúde, domicílio ou espaços coletivos, como creche, pré-escola e a escola. Então, é isso. Independente de onde ela esteja, que cada um seja responsável para que tudo isso ocorra de uma maneira agradável, que não seja traumático e que trate com muito carinho essa criança. E essa criança vai o quê? O que ela vai acontecer? Ela vai ficar cada vez mais se beneficiando com esse cuidado integral e multiprofissional. O que é o multiprofissional? Não basta nós da área da enfermagem, uma psicóloga, um professor, um pedagogo, um médico, todos esses são considerados indivíduos ali que são importantes nesse acesso. E aqui, ó, como cuidado integral, entende-se que o quê? A responsabilidade de disponibilizar a atenção necessária em todos os níveis. Quais níveis são esses? Aqui, ó, promoção à saúde é um nível mais complexo de assistência. Então, desde lá, a consulta quando é bebê, até um hospital quando precisar. Locus próprio da atenção aos demais setores que tem, em questão do quê? Interface estreita e fundamental com a saúde, como, por exemplo, é o que eu deixei aqui, ó, moradia, água tratada, educação. Às vezes, a mulher tá ali, aí não, é só fazer remédio para verme, mas o que vai adiantar eu colocar toda essa medicação dessa criança se nem água tratada tem?
se não tem como comer, né? Então, é tudo isso que quer dizer. E aqui, ó, a redução da mortalidade infantil é ainda um grande desafio, tanto para o Brasil quanto para outros países, tá? E não é a título de que, nossa, só o Brasil que é ruim, não, é mundial. Aqui, ó, a última década decorrente da redução da mortalidade pós-neonatal, os índices ainda são elevados, o pós-natal neonatal quer dizer o quê? Que é de 27 dias a 1 ano de vida. E já a mortalidade neonatal, de 0 a 27 dias, é o principal componente. Então, a gente vê que acontece, por que será, né, que é o principal componente? Esses primeiros dias de vida são cruciais, são importantes. Será que essa família está sabendo cuidar desse bebê? Será que essa família está olhando esse bebê? Será que tem o que fazer, dando banho, tudo certinho? E aí, aqui, ó, essa situação é agravada quando se reconhece que, em sua maioria, essas mortes precoces podem ser consideradas evitáveis. Então, o que é mais dolorido é saber que eu poderia ter evitado, eu, como um todo, né, país, né, poderia evitar. Nossa, nasceu prematuro, qual foi o tipo de cuidado que esse bebê teve ali? Então, são problemas que, querendo ou não, pode ter uma causa para que não aconteça. E aqui, ó, as principais causas perinatais é o quê? Ó, pneumonia e diarreia. Hoje em dia, pensa comigo, uma criança morrer por causa de uma diarreia, não é muito preocupante? Desnutrição, a gente sabe que uma criança, dependendo do grau de que ela está passando mal, ou com náusea, vômito, no primeiro vômito ela já desidrata. Então, a gente tem que saber, a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, o que, ó? O que a gente tem que prezar? Ter um nascimento saudável, então fazer com que essa criança nasça bem, que ela tenha um crescimento, que ela tenha um desenvolvimento de qualidade, uma alimentação saudável. E o que? O enfoque prioritário é a vigilância à saúde de maior risco. Tem crianças que têm um maior risco, sim, que são algumas doenças que estão ali, que é crônico. Tem criança que precisa de cuidado para o resto da vida. Então, tem que ter qualidade. E, continuando aqui, ó, a promoção de saúde integral da criança e desenvolvimento das ações de prevenção de agravo e assistência são objetivos para quê? Além de diminuir a causa de mortalidade infantil, de promover uma qualidade de vida. Essa criança tem direito de desenvolver com total potencial. E aí, essa introdução que eu dou à nossa matéria, visando a importância do que o Ministério da Saúde prega, o que ele faz, nós vamos ver várias ações, tá? E no decorrer da matéria, vocês vão tendo noção do que a gente vai estar falando, tá bom? E aí, pessoal, retomando então para o segundo slide, que seria já o início da nossa matéria, vou contar um pouquinho da história, porque nada é por acaso, tudo tem um era uma vez, né? O início. Ai, por que que inventaram a saúde da criança? Por que que a gente tem que preocupar com isso? Então, vamos falar um pouquinho de história, né? A gente tem que saber um pouquinho de conceito. E a palavra infância, ela tem uma origem. A origem dela quer dizer o quê? Infante. Infante quer dizer sem fala. E criança quer dizer o quê? Criação, vem de cria. E aí vocês podem associar o quê? A infância. Sem fala. Então, quer dizer que na história a criança tinha direito a uma fala? Criança. Ah, é a minha criação, é minha cria. Então, de cria virou criação, que virou criança. E aí, hoje, atualmente, considera-se aqui, ó, a infância uma categoria social e a criança como um sujeito. Então, ela não é um ser a devir. O que quer dizer isso? Um ser que está ali, mas que tanto faz estar. Hoje a gente dá uma importância muito grande para as nossas crianças. Olha tudo que a gente faz. A gente quer dar o melhor, a gente quer dar o melhor estudo, a gente quer fazer tudo que é de melhor. E antigamente não era assim. A criança era tratada como um ser que está ali, a obrigação dela está ali. E aqui, ó, tudo que faz existe para a criança um sentido. Mesmo que esse sentido, para mim, não
tenha sentido. Então, para a criança, ela tá ali fazendo a sua lição, fazendo a sua brincadeira, para ela tem um sentido. Não é igual o nosso, nós não temos o mesmo olhar. Então, é onde a gente tem que ter cuidado e tentar entender. A criança tem o direito de escolha. Ela tem que saber o que é certo, o que é errado, mas ela tem sim o direito de querer e não querer, tá? E aqui fala, existem várias infâncias em uma infância. Então, quer dizer que no período desse desenvolvimento inteirinho dessa criança, ela vai passar por fases. E dentro disso tudo, são várias infâncias que ela vai acontecer. Então, ela nasceu, ela vai aprender a sentar, ela sentou, ela aprendeu, vai aprender a falar, engatinhar, e assim por diante. Ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a conviver com a adolescência, que não é nada fácil. Então, é por isso que aqui fala que dentro dessa infância tem várias infâncias. E, em determinado período, gente, a criança era tratada lá antigamente como um mini adulto. Então, o que que acontecia? Eu tenho um filho, mas não, ele não é uma criança, ele é o meu mini adulto, então ali ela já vai ser criada como tem que ser. Não, eles eram donos de negócios, tudo, eles queriam o quê? Fazer com que essas crianças já aprendessem o que seria feito, porque seria elas que iam tomar conta. E ainda nisso, confrontamos o quê? Ó, com ações diversas que expressam concepções dotadas de como era o trato dessa criança. E ou ainda como o fato de que muitas famílias e escolas estão transformando ainda essas crianças em mini adultos. Por exemplo, nós estamos numa época de pandemia, mas pensando em uma fase normal da nossa vida, a gente quer que o nosso filho faça balé, futebol, estuda de manhã ou estuda à tarde, e assim a gente vai jogando tarefa atrás de tarefa. A gente só quer dar atividade, atividade, atividade. Será que essa criança está sendo criança? Aula de inglês, espanhol, culinária. Porque agora a moda é pôr meu filho para aprender a cozinhar. Será que ele está mesmo curtindo essa infância? Ou só nós que estamos pensando nesse futuro promissor que a gente tanto quer? Será que a gente pode pensar que tudo tem o seu espaço, tudo tem a sua vez? E aí aqui a gente pode ver, olha só, essa foto aqui, já com uma roupa mini adulta, aqui você pode ver que já estão aprendendo o que está fazendo. E aqui, ó, para Martins, que é um escritor que visou, que começou os estudos disso, o que significa? O movimento vital da sua humanização é destruído em decorrência do desenvolvimento capitalista adotados nos países periféricos. São sujeitos que estão tendo a sua idade adulta convocada antecipadamente, de modo que o tempo de ser criança está sendo ocupado pelo tempo de adulto, do trabalho, da exploração e da violência. Quantas e quantas crianças são exploradas e a gente sabe? Quantas e quantas crianças sofrem violência? Violência dentro de casa. A gente vive escutando casos de crianças que estão sendo estupradas, que apanham. Ah, Emiliane, você é contra a criança levar uns tapinhas? Não, não sou contra. Mas a gente tem que saber o que tem que fazer, como educar. Tem outros meios? Tem sim. Então, a gente tem que saber como lidar com isso. E aqui, ó, o entendimento da criança inicialmente foi investigado e delineado por estudos realizados nas áreas da medicina e da psicologia. Depois que passou para filosofia, antropologia, história, e aí as pessoas começaram a debater e ver a importância disso tudo. Que tem sim o universo da criança e a gente tem que saber tratar ela no seu universo. E aí aqui, ó, a infância tem um significado genérico e como qualquer outra fase da vida, esse significado é em função de transformações sociais. E aí o que a gente vai tirar por conclusão diante disso? Ao longo dos séculos, vários têm sido os estudos sobre a história da infância, estudos esses que buscam de forma efetiva compreender o universo da criança e suas peculiaridades. Então, a criança tem sim seus detalhes, o seu jeito, como fazer, quando fazer, tem o seu tempo.
E aqui, ó, no Brasil, essa realidade não se mostrou diferente. Antigamente, era visto a mortalidade de forma extrema aqui no Brasil. 70%. Pensa, 100 crianças nascem, 70 morrem. O que está de errado? Por que está morrendo tanto? Por quê? As crianças eram vistas, então, aqui, ó, como instrumentos para a família. Agentes passivos, eram amedrontadas pelos cruéis castigos, sempre submetida ao quê? A serviço e poderes paternos. Quando eles achavam que a criança não servia e ainda abandonava, ou em casa de caridade ou em hospitais. E aí aqui, ó, no século XVIII, que a criança começou a ocupar o seu espaço. Foi aí onde as famílias começaram a ter sentimento pelas crianças, carinho e amor. Então pensa, olha o tempo que passou para as pessoas entenderem que precisava disso. E aí foi onde aconteceu a mudança. Foi onde começou a ter o primeiro registro de linguagem infantil. Olha só, as crianças não tinham direito à fala, eram reprimidas. Então, ali, nessa época, que começou a ter algum registro disso. E aí, aqui, ó, a cada 100 crianças livres que nasciam no Brasil, 5 eram abandonadas. Ou seja, expostas às rodas. Ah, então eu não quero, vou ver quem quer. E 1/3 era considerado ilegítimas, porque muitas vezes os patrões, né, saíam com as empregadas ou com quem tinha, e aí não é meu, não conheço. E aí se somava tudo isso, 40% dos nascimentos. E aí essa exposição apresentou então o quê? Um grande aumento, principalmente em 1850, 1860. E aí essa história, ela se dividiu em 3 fases. A fase caritativa, filantrópica e a do bem-estar social. O que seria isso? A família é o primeiro grupo social do qual a criança faz parte. E aí, o que acontecia? Na fase caritativa, alguém ficava com dó e aí falava assim, não, vamos montar uma casa ali que a gente vai fazer caridade para essas crianças. Passado-se isso, vê a fase filantrópica. O que é isso? Não, elas estão ali como se fossem orfanatos, mas nós vamos fazer um pouco melhor. E aí já se passou para a fase do bem-estar social. Eles viram que não bastava só isso, não basta eu fazer caridade, não basta eu fazer outro tipo de cuidado se eu não faço com que essa criança tenha um bem-estar. E aí foi onde começou a ver aqui embaixo, ó, que era indispensável para promover o que? A sobrevivência e proteger essa criança integralmente. E aí aqui são imagens, ó, de como eram feitos. Geralmente a fase caritativa eram padres religiosos que tomavam conta dessas crianças. E aí depois a filantrópica, por quê? Porque pessoas começaram a ver que essas crianças precisavam de mais ajuda, e aí passou para o bem-estar. Não, essa criança é minha, tem que ficar comigo e eu tenho que cuidar dela. E aí, não basta isso, a gente sabe que eu tenho algumas políticas de saúde, né? E aí, o que acontece? Lá na década de 1920, algumas autoridades públicas demonstraram preocupação com isso e aí foram criando normas e regras. E aí os donos e trabalhadores das indústrias recebiam, então, um médico, porque aí o que eles pensavam? Não, se eu estou cuidando dessa criança, esse pai, essa mãe vai estar aqui trabalhando. Então, se essa criança está bem, essa mãe está aqui trabalhando comigo. Então, quem tomava conta da saúde dessas crianças eram os proprietários das indústrias. Então, eu contrato a mulher, eu cuido da saúde da criança dela, a criança dela não vai adoecer, ela não vai faltar. E aí, com isso, eles fizeram cada vez mais estímulo ao aleitamento materno. Por quê? Quanto mais amamenta essa criança, menos doente ela fica. E entre 1930 e 1940, iniciou-se o quê? Os programas de proteção a essa criança, né? E aí eles criaram, então, aqui, ó, o Departamento Nacional da Criança, que muitos anos foi dividido entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Eles eram interligados. Viu-se que, lá em 1953, e era só o Ministério da Saúde que tinha que tomar conta disso, que não tinha muito a ver o Ministério da Educação, então passou a ficar só com o Ministério da Saúde.
E aí, em 1970, eles viram que deveriam chamar coordenação de proteção materna e infantil. Não adianta eu proteger a criança e não proteger essa mãe. Então, é todo um conjunto. E aí, em 1970 ainda foi implantado o quê? Programa Nacional de Saúde Materna e Infantil, com a redução do quê? Redução de mortalidade, tanto da criança quanto da mãe, porque também a taxa de mortalidade materna é muito alta. E com isso, foi se virando programas, até que chegou nesse aqui, ó, o Ministério elaborou o quê? Programa de Saúde da Mulher e da Criança, que tinham 5 ações básicas. Aleitamento materno e orientação familiar sobre alimentação em situação de desmame. Estratégias para o controle de afecções respiratórias agudas. Então, não adianta eu não pensar nisso, eu tenho que ver qual estratégia eu vou usar para essa criança melhorar o tipo de infecção que ela está tendo. Imunização básica. Vamos fazer o controle com vacina, né? Todas as crianças têm que ser vacinadas. Controle efetivo de doenças diarreicas e acompanhamento profissional do crescimento e desenvolvimento do infante. Então, o que é isso? É chamado de puericultura, é o acompanhamento que faz com o pediatra. Então, todo mês, a cada 6 meses, conforme vai desenvolvendo a criança, ela tem que passar por consultas com esse pediatra. Então, esse tratamento é chamado puericultura. Guarda esse nome, tá, gente? E aí, olha lá, em 1984, melhorou ainda o programa. Em 13 de julho de 1990, foi feita essa lei de 8.069, que fala sobre o ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. E vai falar o quê? Dos direitos que essa criança tem e dos deveres. Ali vai ser explanado tudo isso. Não basta ela só ter direito, ela tem o dever também, ela tem o que cumprir. E foi continuando, ó, em 1991 foi feito o programa de agente comunitário, que é onde eles vão de casa em casa. Foi feito o programa de saúde da família em 1994. E aí, em 1995, lançou-se o quê? O Ministério lançou a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é nada mais, nada menos que todos os direitos que a criança tem desde o nascimento. O que ela vai fazer, como que vai ser, como que vai acontecer. E em 1990, também foi feito aqui, ó, voltando um pouquinho, o programa que implanta o quê? Hospitais referências para gestante de alto risco. O que é uma gestante de alto risco? Uma gestante que tem diabetes, uma gestante que tem hipertensão, uma gestante que passou dos 35 anos, ou que tem algum outro problema de saúde. E aí, com isso, também foi feita aqui, ó, a atenção humanizada ao recém-nascido baixo peso, o método canguru. O que é esse método canguru? O bebê, ele nasce prematuro ou pequeno, e aí, o que acontece nos hospitais que tem esse título? Esse método canguru é nada mais, nada menos do que o aconchego do bebê no colo desse pai, dessa mãe, de quem for o cuidador, para a criança se sentir ali, sair daquela incubadora, sair daquele meio que ela tá e se sentir segura, e com isso ela vai ganhando peso. E aí, no início de 2000, foi criado aqui, ó, o Programa Nacional de Imunização ao Pré-Natal e Nascimento. Olha o tanto que está recente. O que é isso? É eu acolher essa mãe que chegou, essa gestante, garantir todos os exames, garantir todo o ultrassom, garantir tudo. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um bebê ali dentro dessa barriga, tudo isso tem que acontecer, tá? E aí também lançou em 2004 a Agenda de Compromissos para o quê? Redução da mortalidade infantil, ações da mulher, que isso aí vocês vão ler, tá? Porque é mais simplificado para vocês terem uma noção. Em 2008, Rede Amamenta Brasil, eu não sei se vocês já viram aqueles dias que as mulheres juntam em um local para todo mundo amamentar. Em 2009, aqui, ó, estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis. Então, quer dizer que ano a ano foi fazendo coisas para que essa mortalidade, para que isso melhorasse. E aí, ó, em 2011 que foi implantado mesmo a Rede Cegonha como uma qualidade. E aí é onde fala o quê, ó? Que essa paciente precisa de cuidados desde lá o pré-natal, ela tem que ter um vínculo com essa instituição de nascimento, ela pode ir visitar, ela tem esse direito.
parto seguro, ela tem direito a acompanhante, direito de planejamento reprodutivo, o que que é isso? Não, hoje eu quero ser mãe, não, eu não quero ser mãe. Como que eu não vou ser? Não, vou tomar anticoncepcional. E aí também, o que que eles fizeram? Eles tinham um limite que até 2015, essas crianças, pelo menos menores de 5 anos, ia ter reduzido o que precisava da morte materna. Mas já na década de 1990 a gente já tinha conseguido esse índice. Claro que era uma meta que tinha. Essa meta ainda tem que melhorar, ainda existe isso. E aqui fala, ó, assim aponta-se ainda desafios para a redução dessa morbimortalidade infantil do Brasil. Redução da alta frequência de cesáreas, os abortos ilegais e partos prematuros, além de investimento para a redução das desigualdades regionais. Tem cidade que tem tudo, tem cidade que não tem nada. No Brasil ainda tem gente que passa fome, passa muita fome. Então, é isso que esse projeto faz. E aí, o que a gente tem que fazer? Melhorar, então, essa assistência, essa saúde, que é onde o quê? Nós temos que nos organizar para continuar com essa educação em saúde. Nós, profissionais de saúde, temos que fazer o melhor para que isso aconteça. Aqui, ó, os profissionais de saúde envolvidos no cuidado da criança devem desenvolver suas atividades, tendo por base implementar as políticas públicas vigentes que garantam a qualidade e atenção. Então, não adianta eu achar que eu sei. Tudo muda, tudo atualiza, então a gente tem que estar em constante estudo. Nossa, mas como que vai fazer? Eu vou cair, assim que eu acabar o curso, eu caio numa pediatria. Como que faz? Nós vamos ensinar, nós vamos explicar como que faz. Vão ser treinados, vai ter protocolo, mas é constante estudo. Tudo, a gente está sabendo o tempo todo se atualizando. Que é onde a gente vai ver o quê? Promoção à saúde, pré-natal, parto e todos esses cuidados, da hora que nasceu até o desenvolvimento dessa criança. É isso, essa matéria. Eu acho que eu fiz um resumo para não ficar muito cansativo. E se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, pode procurar, tá, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus.